Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista, hoje falando sobre a Agenda 2021, um estudo realizado pela Deloitte Brasil que afirma que a recuperação da crise provocada pela Covid-19 ainda faz parte da agenda de algumas empresas brasileiras. Mas antes de eu chamar o nosso convidado, eu quero te convidar para fazer parte aqui do canal se você ainda não é inscrito. Então aproveita esse momento para se inscrever, não esqueça de ativar as notificações e, claro, de já deixar o seu like nesse vídeo, porque essa interação é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim ele irá indicar o nosso canal para mais pessoas. Bom, agora sim eu vou chamar o Ronaldo Fragoso, ele que é sócio da Deloitte Brasil e líder de respostas de negócios para a Covid-19. O Ronaldo também faz parte do Grupo de Excelência em Administração Estratégica de Pessoas e Tecnologias do CRA São Paulo e foi palestrante no ENCOAD 2019. Tudo bem, Ronaldo? Muito obrigada por fazer parte aqui do CRA Entrevista. Muito obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer. Mais uma vez, obrigado pelo CRA aí de nos convidar e espero que a gente consiga aí responder as perguntas. Bom, antes da gente começar a falar sobre os resultados da Agenda 2021, eu gostaria de entender um pouco sobre o estudo, como é que ele foi realizado, quantas empresas participaram desse estudo, quais eram os perfis dessas empresas, Ronaldo? Esse estudo a gente faz já há mais de 10 anos para a agenda do ano subsequente, Então, por exemplo, a gente fez no final de 2020 para 2021, o período foi final de novembro, mais especificamente de 10 a 24 de novembro, e que ele traz as expectativas do empresariado para o próximo ano. E essa pesquisa foi feita com 663 empresas distribuídas no Brasil inteiro, substancialmente a maior parte em São Paulo, mas com empresas também no Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, o nível de cobertura é nacional e a gente também pega empresas que são multinacionais ou empresas familiares locais também nessa amostra. São 36 segmentos que vão desde prestação de serviço, bens de consumo, TI, infraestrutura, até agronegócio, comércio. Então, esse é o escopo da amostra, Assim, ele é bem abrangente e ela cobre nacionalmente as empresas do Brasil. Bom, essa crise já está beirando um ano e eu gostaria de saber quais foram os principais desafios detectados nesse estudo, vividos por essas empresas, Ronaldo. Bom, acho que aqui a gente tem que dividir um pouquinho naquilo que, como a gente dividiu no estudo, primeiro, a preocupação na que a gente chamou de recuperação ou sustentação dos negócios, porque a crise, de fato, ela afetou muito diversos setores, mas nem todos os setores foram afetados da mesma forma, Então, acho que tem que separar um pouquinho. Primeiro, aqueles que foram mais afetados, o plano, que a gente chamou plano de recuperação e sustentação da crise, que no primeiro momento se imaginava que seriam aí, a gente mesmo nominou isso para os primeiros 100 dias da crise, mas se imaginava que em 3 meses, 6 meses no máximo, a gente já estaria retornando. E, infelizmente, estamos chegando aí próximo de um ano e ainda não temos a visibilidade clara de como isso deverá se colocar. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem em relação ao tempo. O principal fator de incerteza, e que a própria pesquisa mostrou, é que os empresários têm uma expectativa de recuperação em relação à pré-crise, porém, ainda não se tem a noção clara desse tempo. Então, o desafio número 1 é o fator tempo, e o fator número 2, que na sustentação, quando as empresas começaram a aprender como é que a crise deveria trazer esse novo cenário, eu tenho que considerar também a questão, por exemplo, das pessoas, como é que eu vou lidar nessa questão, não só no cuidado com elas, na questão de saúde. Muito está se falando hoje até na questão de a saúde mental, dos funcionários, a questão da crise. Eu também tenho a questão financeira e os desafios de fluxo de caixa e desafios de manutenção da operação e também um forte componente tecnológico. Então, acho que a gente juntar isso, você teve o que essas empresas enfrentaram. E o que eu acho que é importante, os desafios de alguns setores foram muito maiores do que os outros. Então, o setor, por exemplo, de transporte, o setor mesmo de serviço, de comércio, em geral, sofreu muito mais. E você teve outros setores, como, por exemplo, de telecomunicações, ou o setor de comércio eletrônico, ou o setor até do agronegócio, que conseguiram superar e até alguma extensão, até crescer na crise. Então,
acho que a gente tem que olhar isso de uma forma ampla e segmentar alguns casos. E, por último, não menos importante, acho que também a crise deixou alguns legados já que a gente percebe, né? Por exemplo, o assunto ESG, né, que é a parte ambiental, social e de governança, ele teve uma dimensão muito maior, né? As empresas, de fato, aceleraram muito mais esse tópico, até pelo fato da crise. Além do que, alguns aspectos como segurança de informações, proteção, privacidade, também foram outros tópicos que a gente viu que acabaram, a crise trouxe uma maturidade maior para as empresas. Então, acho que esse é o primeiro panorama aí, né? Ele tem vários componentes, mas que a gente tem que separar um pouquinho dos tópicos, sejam eles na questão de pessoas, na questão financeira, na questão de tecnologia e alguns setores que tiveram distinção em relação a isso. Perfeito. Bom, durante esse quase um ano, né, que estamos vivendo esse momento da pandemia, um problema que foi muito destacado pela mídia, e eu acredito que independente do setor da empresa, foi o problema relacionado às demissões, né? Muitas empresas tiveram que recorrer às demissões para conseguir ter um pouco mais de fôlego. E no estudo, né, na Agenda 21, as empresas se colocam otimistas em relação à recontratação. Eu gostaria de saber quais são os pilares, né, que estão fundamentando esse otimismo. Por que as empresas estão acreditando que esse será um problema muito grave que logo será solucionado nessa retomada? Assim, a pesquisa, ela capturou que 44% iriam ter um aumento do quadro de funcionários, 24% iriam manter sem substituição e 23% eventualmente iriam fazer algumas substituições muito pelo conceito de novas competências necessárias, né? Então, aí a gente tem a troca de pessoas com qualificações para esse momento. Por exemplo, profissionais que tenham essas competências de gestão de crise, que tenham competências de segurança cibernética, profissionais que tenham competências agora nesse conceito de ESG. Essas competências novas, em que em alguns casos precisam ser adequadas ou precisam ser trazidas por novas competências, são o que algumas empresas vão procurar e já estão procurando nesse momento. Tem um fator que acho que tem que ser levado em conta, que no momento da pesquisa a gente ainda não tinha visão clara sobre essa segunda ou terceira onda da pandemia. Então, já se projetava que o final do ano, começo do ano de 2021, a gente já teria uma retomada maior do que a gente está tendo, né? Então, esse atraso um pouco nessa retomada e até mesmo nas contratações se deu por essa segunda onda, que de fato, né, a gente não tinha essa visibilidade e as empresas, os executivos já tinham uma expectativa de retomada, mas a gente tem que lembrar que no caso do Brasil, a gente vem de alguns anos de recessão e também uma retração grande em 2020, né, próximo a 5%, que tende a, depois dessa crise, uma retomada agora, já em 2021, provavelmente, agora já estamos falando no segundo semestre, né, por conta desse atraso, mas que ela vai vir, a gente tem certeza, né? Como eu falei, o maior fator de incerteza é o tempo, mas nenhuma crise é eterna, nenhum crescimento é eterno, nenhuma crise é eterna. Então, a gente imagina que esse processo de contratação e aumento, mas já com um novo perfil de profissional, ele vai se dar provavelmente a partir do segundo semestre, eventualmente ao longo de 2022, né? Já temos que começar a projetar 2022, porque foi estendido esse prazo. A gente espera aí que a questão das vacinas sejam aceleradas para poder dar essa segurança para as empresas voltarem a investir, voltarem a contratar. Mas que deve acontecer já em 2021, eu não tenho dúvida não, uma parte disso provavelmente já no segundo semestre. E o que mais está no radar, né, das empresas para esse processo de retomada? A gente acabou de falar sobre a questão da recontratação. O que mais as empresas estão visando fazer para conseguir chegar em 2022 já preparadas, né, para esse retorno a uma economia mais produtiva? Então, acho que alguns tópicos aqui que a gente vê claramente, né, é a questão do investimento em tecnologia, né? Acho que o investimento em tecnologia é um tópico que todos os setores a gente viu isso. E aí nós estamos falando de tecnologia, seja na questão de, por exemplo, infraestrutura, né, que seria, por exemplo, uso de cloud, novos serviços de tecnologia, uma ampliação
na infraestrutura, por exemplo, de comunicação, porque você tem muita gente trabalhando virtual, né? Então a gente viu aí que 96% ou vão manter o mesmo nível, ou aumentar o nível de infraestrutura, né? Outros tópicos relevantes, por exemplo, na questão de gestão de dados, em analytics, inteligência artificial, a parte de big data, ou seja, o componente de avaliação de informações, até porque as pessoas estão trabalhando virtualmente, ele se tornou fundamental. Então a gente tem aí um volume, um aumento expressivo de entre aumento de investimentos de mais de 57% das empresas e a manutenção, se a gente colocar isso junto, vai dar mais de 90% também disso. Então, o que mostra que essa preocupação de dados, analíticos, inteligência artificial, ela se tornou também mandatória. Outro aspecto que eu acho que tem sido muito discutido, a forma de fazer isso, e algumas empresas fizeram de uma maneira, até por sobrevivência, né, a questão dos canais digitais, as vendas online. Você pegar o caso, por exemplo, dos restaurantes, as plataformas que foram utilizadas para isso, o caso do iFood é o mais conhecido, aí, mas tem outras tantas, que você conectou uma série de estabelecimentos comerciais que não tinham condição de ter uma plataforma, mas ele precisava ter a venda digital. Então, isso ajudou a você ampliar o uso do canal digital e você usa uma que já está pronta, mas você também, em outros casos, desenvolveu a própria. Então, acho que aí a gente vê uma evolução muito grande. Um outro aspecto que eu queria destacar também é na questão de, como eu comentei, de segurança digital, né? Assim, a quantidade de ataques cibernéticos na crise aumentou exponencialmente. Do mesmo jeito que exponencialmente a gente aumentou o uso da tecnologia, o crime cibernético aumentou na mesma proporção ou mais. Então, assim, a preocupação e investimento com segurança em segurança cibernética e também por conta da Lei Geral de Proteção de Dados também aumentaram significativamente, né? Então, esse também é um dado importante. Então, essa aí, assim, eu colocaria o primeiro bloco de mudança a essa questão da tecnologia. O segundo bloco que eu entendo que é relevante é na questão, por exemplo, de pessoas, acho que a preocupação, né, que já existia no passado, mas agora, por essa questão do o futuro do trabalho, o que a gente tem usado, os termos aí mais em modo utilizado, não que eu goste deles, mas têm sido utilizados, o famoso novo normal aí, o futuro do trabalho, as novas competências, de fato tem sido discutido com as empresas como elas vão precisar requalificar a sua mão de obra, né? Então, acho que isso é uma preocupação enorme na questão de treinamento, reskilling para as necessidades desse novo momento que as empresas estão vivendo, né? Então, como a gente falou, para você poder ter essa questão de propósito, a questão do ESG, a questão de competências em questões tecnológicas, você precisa requalificar a sua força de trabalho, né? Então, não é uma atividade simples, mas é uma atividade super necessária. E, além do que, você também tem que ter a necessidade do cuidado com essas pessoas na retomada, porque a gente sabe que, mesmo com a vacina, os cuidados de distanciamento, de uso de álcool gel, de necessidades de cuidados com a higiene, limpeza, etc., são fundamentais. Então, nesse contexto, as empresas têm uma preocupação dupla, do como elas requalificam a sua força de trabalho e como é que elas mantêm aí a questão toda ela na questão de saúde e segurança. Então, esse é o outro tópico que é o desafio grande aí das empresas. E o terceiro, não menos importante, aí a questão financeira, né? Então, a gente viu aí alguns aspectos, principalmente no primeiro momento, a necessidade de captação para melhoria do fluxo de caixa, mas também um aumento de renegociação, tanto com clientes e com fornecedores, para equalizar isso, e também uma necessidade de acesso a um crédito para ultrapassar a crise. Então, agora a gente já vê quase um ano depois que uma parte não conseguiu fazer isso da melhor maneira possível, mas ainda existe um desafio financeiro grande para a equalização desse momento. Aproveitando um gancho, né, que você deixou sobre esse termo novo normal, você não é a primeira pessoa que eu vejo dizer que não gosta, né, dessa expressão, que não acha uma expressão propícia para o momento. Por quê, Ronaldo? O que é que essa expressão significa para você? O que é que te incomoda nela? Primeiro que todas essas expressões que são muito utilizadas, elas acabam trazendo uma distorção, né? Então, acho que você acaba usando isso de maneira inadequada. Então, esses jargões, às vezes, me incomodam.
Mas o que eu acho que é o problema é que as pessoas estavam misturando uma questão da crise com uma questão de transformação. Então, você está dizendo, mas esse termo é porque após a crise a gente já vai ter uma situação nova. É verdade, mas esse normal, que na verdade já é um novo cenário, acho que a confusão do tema está aí, né? Então, o que eu entendo que a gente vai ter é uma necessidade de adaptação em função do que a crise trouxe, isso é fato. A gente não vai conseguir ultrapassar, a gente ainda está nessa crise, né, diga-se de passagem, né? Então, é uma crise de proporções humanitárias muito grande, a quantidade de mortos e afetados, estamos falando aí só no Brasil de 250 mil pessoas e no mundo inteiro mais de milhões. Então, assim, provavelmente essa vai ser o que eu entendo, né, a guerra da nossa geração. E numa guerra você tem situações que são realmente caóticas, como a gente viu, mas você também tem que aproveitar para o lado da transformação que a guerra permite. Então, nesse aspecto, as soluções tecnológicas, as mudanças das empresas, por um lado você vai ter o desaparecimento de muitas empresas e muitos negócios, por outro lado você vai surgirem outras tantas. Então, assim, essa questão, acho que ela tem uma amplitude maior e que ela deve ser tratada de acordo com cada uma desses segmentos. É só isso que eu entendo. Sim. Bom, o estudo indicou também que algumas empresas precisaram se transformar e as que se transformaram estão conseguindo enfrentar essa crise. Você agora acabou de citar algumas transformações necessárias, né, que as empresas já andam fazendo, mas quais são as outras transformações, né, que vocês detectaram nesse estudo que são fundamentais para a sobrevivência de algumas empresas no Brasil nesse momento, Ronaldo? Então vamos separar, né, assim, que a gente observa dessas empresas, que a gente já tem visto também na prática, né? Então, primeiro, essa questão do propósito, essa questão social, até por conta do que a pandemia trouxe, a preocupação do social, ambiental e até mesmo das questões de governança, né? Então, que nesse caso o acrônimo aí é o ESG, isso de fato tomou uma dimensão muito grande. É difícil algum conselho, alguma empresa média ou grande, até mesmo as pequenas, já começam a tratar disso, porque esse tema não entrou já agora para obrigatório como em agenda de 2021. O outro aspecto que a gente viu também é a série de regulamentações, as mudanças regulatórias, até por conta dessa redução de jornada, a forma de adequação a isso, se você vai usar esse tipo de benefício do governo, em que extensão, de que forma. Então, tem algumas incertezas e uma preocupação nessa questão regulatória também grande e que estão sendo até discutidas novamente pelo próprio governo aí, se esse incentivo permanece, de que forma ele permanece, mas isso é uma preocupação pelo lado das empresas para como utilizar. Mas não só isso, você tem outros aspectos que já vinham dos anos anteriores e que agora entraram numa fase mais difícil aí, até porque todo mundo virtual é mais complexo. Mesmo a própria lei de corrupção, a lei geral de proteção de dados e outras regras, as empresas, para poder se adequar a isso, têm que mudar a sua forma de avaliar ou identificar essas novas regulamentações. E acho que o outro aspecto também é que a retomada dos negócios pelos empresários, a gente viu aqui, é uma preocupação muito grande, seja no estímulo de geração de empregos, né, ampliação de crédito e a questão também de a reforma tributária e os aspectos que no nosso país sempre são mais críticos, são tópicos que permanecem na agenda para 2021 e que, de fato, são fatores super importantes para que a gente retome a atividade econômica e tenha um crescimento não só em alguns setores, mas na economia como um todo, né? Bom, sabemos que para a recuperação dessa crise é necessário um trabalho de união, né? Todas as áreas, todos os setores precisam se unir. E aí entra a minha pergunta, a gente está aqui falando para um público majoritariamente de administradores, né? A gente sabe que o canal ele é voltado para os administradores, apesar de outras
de pessoas de outras profissões também, estudantes, fazerem parte aqui do nosso canal, mas eu queria saber, na sua opinião, como é que você vê o papel do administrador nesse momento de retomada, não só dessa questão da gestão, mas também dessa questão da economia, que são duas coisas que estão muito interligadas, né, Ronaldo? Ótima pergunta, né? Assim, a questão da gestão, dos administradores, né? No momento desse, como uma crise desse tamanho que a gente ultrapassou, tem um papel fundamental, porque os conceitos de administração, eles não mudam. Ele tem que se adequar a essa nova realidade, né? Então, você fazer hoje, uma administração de uma grande corporação, muitas vezes totalmente virtual, ela requer uma mudança de comportamento, mas os conceitos de administração, eles não mudam. Então, o administrador agora tem um papel super importante, acho que o CRA tem feito um trabalho importantíssimo de divulgação disso para os associados e trazendo essa discussão e esse debate, porque ninguém tem todas as respostas, né? Ninguém tem a pretensão aqui de saber quais os caminhos, né? Mas acho que o debate ajuda a poder criar esse ambiente melhor. E nessa questão, a administração e os administradores, acho que têm que se adaptar a esse novo contexto e ajudar as suas empresas, né, a sair melhor do que entraram na crise. Então, acho que esse é o desafio para os administradores, enxergar essas áreas críticas. Não dá para você querer resolver tudo, mas é importante você, com a visão do administrador, saber o que é mais crítico. A gente compara aqui, analogamente, já que nós estamos, né, na questão da pandemia, a um paciente que você tem que saber o que é o mais crítico para que ele ultrapasse, ou que ele, mesmo que esteja doente, a gente vai tratar de acordo com o que é o mais crítico, né? Você não vai conseguir resolver tudo, mas aquilo que possa realmente matar o paciente é o que você vai tratar prioritariamente. Acho que essa é a função do administrador, do mesmo jeito que o médico olha o paciente pelo que é mais crítico e tenta ajudar a resolver aquilo e minimizar os efeitos daquela doença ou daquele momento, a mesma coisa vale para o administrador. Ele tem que olhar o que é o mais crítico, se é a questão financeira, se é a questão de logística, se é a questão de pessoas, se é a questão com clientes, com fornecedores, com regulações, quer dizer, por onde começar é um papel super importante e priorizar isso num plano para fazer. A pesquisa ajuda porque ela dá bons insights, mas o administrador tem que olhar isso para cada negócio, para a sua empresa, para aquele setor e adequar isso da melhor maneira possível. E o segundo ponto que você me perguntou é na questão econômica. Logicamente, a gestão tem uma relação muito próxima com isso. A gente espera que a retomada vá se dar, né, a partir do segundo, terceiro trimestre, mas obrigatoriamente ainda nesse ano, uma expectativa grande, por exemplo, de entrada de novos IPOs, empresas abrindo capital como forma de expansão, e que esse tempo, né, que é o maior nível de incerteza que a gente tem ainda, ninguém arriscaria dizer exatamente qual é o tempo que ela vai se dar, mas ela vai se dar, a gente sabe disso, e tem uma relação direta com essa questão da vacinação ou dessa segurança maior para as empresas, e que os administradores das empresas têm que estar muito atentos a essa forma de recuperação e ao momento que isso vai acontecendo, porque depois ele vai entrar numa curva de ascensão, até porque não é só do ano passado, né? Não é só 2020 que nós estamos falando da retração, né? A gente tem aí, desde 2015, 2016, a gente tem aí 4, 5 anos de que a nossa economia não foi bem, então a gente tem uma perspectiva de crescimento grande nos próximos anos, né? Então, acho que esse é o efeito entre o econômico e a administração que a gente deve considerar. Bom, eu queria saber agora como é que vocês aí da Deloitte estão lidando, né, com esse momento, e aproveitando essa minha pergunta, eu queria saber um pouco sobre, quando eu te apresentei também, além de sócio da Deloitte Brasil, como líder de respostas de negócios para a Covid-19. Explica pra gente o que é que essa sua liderança tem a ver com as ações que a Deloitte estão tomando, né, nesse momento. Já existia alguma intenção? Vocês já estavam visando, né, antes de estourar aqui no Brasil essa crise? Já vinha do exterior, então a Deloitte, por ser uma empresa de âmbito também internacional, já estava se preparando de alguma forma para esse momento? Fala para a gente como é que isso tudo chegou até vocês. No nosso início da crise, aí, como você comentou,
né, por a gente ser uma empresa global, a gente já via alguns movimentos, né, a partir do final do ano de 19, né, início de 20, onde uma preocupação muito grande com a questão da pandemia. Nós não tínhamos exatamente a forma como ela iria acontecer aqui, né? Vinha acompanhando, mas acho que, de fato, o fato gerador do que a gente teve que também nos adequar, nos preparar para isso, foi a decretação da pandemia em 11 de março. Né? Então, a partir dali, startou uma série de iniciativas nossas aqui, né? Com uma instalação do nosso comitê de crise, as áreas se preparando para esse momento de trabalhar virtualmente, as discussões com os clientes de como adequar os projetos de maneira virtual, uma preocupação primária com a saúde das pessoas, então um acompanhamento de quantidade de casos diários, se a gente tinha problemas de contaminação em algum escritório, né? A gente está no Brasil inteiro, então em alguns escritórios que tinham um contingente maior, como é que isso estava se dando, então já teve regras claras de que a gente já estaria em isolamento e não poderia já usar os escritórios, o que a gente permanece até hoje, né? Então qualquer uso de escritório tem que ser uma série de protocolos e aprovações exatamente para evitar aglomerações, evitar contatos desnecessários, né? No sentido de proteger as nossas pessoas. Então, eu diria assim, a gente se preparou, mas ninguém tinha essa visão clara do tamanho dessa crise. Né? Hoje a gente olha para trás e vê o que aconteceu, mas lá, no início, ela de fato, o impacto foi muito maior do que se esperava, não só para nós, para todos. Né? O que a gente organizou foi um grupo de sócios, que a gente denominou de resposta à crise, porque as dimensões eram tão grandes, né? Como a gente falou aqui, né? A dimensão de a própria governança desse processo de crise, a questão de aspectos das pessoas, aspectos humanos e como se tratar com isso, a questão financeira, a questão de logística, a questão de tecnologia, eram muitas dimensões, então a gente juntou um grupo de especialistas para que cada um desses tópicos fosse priorizado e a gente pudesse montar o que a gente chamou de uma cartilha de resposta à crise para ajudar os nossos clientes. E esse foi o nosso intuito, de fato, dar uma contribuição até para a própria sociedade, em como a gente via que como tinham poucas respostas para aquilo, como a gente via que deveria, a nossa experiência em gestão de crise pôde ser utilizado para aquilo, era uma crise completamente diferente, mas ainda assim os conceitos de gestão de crise puderam ser utilizados. A gente usou isso como um instrumento de ajuda, como se fosse essa cartilha e as várias dimensões. Porque a gente sabia que algumas empresas iam ser mais afetadas do que outras e algumas vão ter dificuldade para ultrapassar a crise, e até para nossa surpresa positiva é que várias empresas utilizaram essa cartilha como forma de se organizar internamente. Falar, vamos pensar aqui nesses tópicos. Eram 6 iniciativas que permitiam que os clientes se organizassem para aquele momento da crise. Então, esse foi o problema. Então, a gente juntou esse grupo, a gente se reunia toda semana para discutir os acontecimentos, as dimensões que aquilo estavam fazendo. E também a gente tinha um grupo de crise especificamente para a nossa operação também. Então, a gente tinha uma que era para cliente, uma outra operação. Você vê que a gente tinha comitês e critérios de crise de todas as formas, né? Então, assim, a gente aprendeu bastante, né? Como eu falei, ninguém tinha pretensão de saber, mas a gente aprendeu bastante. E hoje, quase passado um ano, acho que a experiência nos mostrou que quanto mais você se preparar para a crise, seja ela qual for, é maior a chance de você ultrapassar ela sem grandes danos. Se você simplesmente esperar que ela aconteça para você reagir, a chance de êxito é muito menor. Acho que esse é o primeiro ensinamento, né? Você criar um plano para não só responder, mas gerir a crise é fundamental. Perfeito. Bom, então, pelo que você nos apresentou aqui, né, na nossa entrevista, você também está esperançoso, da mesma forma como os representantes das empresas que fizeram parte do Agenda 21 estão também em relação a essa recuperação, inclusive até colocando os resultados em equivalência ao momento pré-Covid. É isso? Você também está acreditando que será possível essa retomada tão cheia de sucessos em todos os aspectos, no aspecto social, político, econômico? Uma ótima pergunta, até porque, como eu te comentei, né, a pesquisa a gente não tinha exatamente essa visão da segunda ou da terceira onda da Covid, né? Mas
Otimista eu sou sim, e tenho uma convicção que a gente vai ter uma retomada econômica, como a gente teve no passado, né? Então, essas crises, né, elas vêm, mas elas vão também. Se a gente pegar os dados da pesquisa, se a gente somar quem imagina que ela ficaria superior ao nível de pré-crise, ou pelo menos igual ao nível de pré-crise, a gente chegaria em mais de 60% dos entrevistados, o que é um número significativo. Um dado importante a gente olhar é os próprios dados da Bolsa, né? Então, a gente tinha, pouco antes da crise, entre 110 e 120 mil pontos, a gente já atingiu esse nível no Ibovespa. Então, se você pensar do ponto de vista de cenário econômico, a gente poderia até dizer que, comparativamente, a gente já recuperou o pré-crise aqui do ponto de vista da perspectiva da Bolsa. Uhum. Não é um dado único, você tem que dar outras variáveis, né, que a gente falou, você comentou, né, do ponto de vista social, ambiental, da própria condição aí de alguns setores, provavelmente não, mas eu diria que minha visão sobre o tema de recuperação, ele pode estender um pouco mais do que era esperado, né? Se você esperaria que ele voltasse em 21, provavelmente a gente vai estender um pouco mais por conta do timing da segunda ou terceira onda, a gente não sabe se vai ter ou não, né? As variantes do vírus, aí ninguém tem essa visão clara, mas a vacinação está andando, isso é um bom sinal e provavelmente, se não for na dimensão que a gente tinha pela pesquisa, ela vai ser estendida em 3 ou 6 meses, quer dizer, se não forem até o final de 21, provavelmente em 22 a gente vai ter isso, não tenho dúvida nenhuma. Como eu falei, nenhuma crise é eterna, a gente vai ter uma recuperação e provavelmente ela vai ficar represada e a recuperação vai ser até mais acelerada do que seria. Então, esse é outro dado positivo. E por último, uma coisa que também eu gostaria de mencionar, que acho que ficou claro na própria crise, a necessidade das empresas de confiar no seu ecossistema. Então, o que eu quero dizer aqui com ecossistema, que é um termo também que suscitou bastante na crise, é importante, porque quando você tem uma necessidade, por exemplo, de um canal de fornecimento, ou seja, se você dependia de alguns fornecedores de serviços, produtos, peças, etc., e aquilo foi interrompido por conta da crise, você viu a necessidade de você entender o seu ecossistema e as suas dependências, suas limitações, mas aquilo que você tem que, de fato, utilizar da melhor maneira possível, até com alternativas. A mesma coisa dos clientes, né? Se alguns clientes precisavam, como é que você se adaptaria para entregar um produto ou um serviço e como é que essa adaptação se daria, seja ela virtual, seja ela no tempo, e também a aproximação de muitos prestadores, principalmente na questão de tecnologia, que ajudam a você conectar melhor esse ecossistema. Então, acho que a saída da crise também tem um componente super relevante, que as empresas entenderem melhor o seu ecossistema e tomar vantagem ou benefício desse ecossistema para o próprio negócio. Bom, então com essa mensagem otimista, né, com esse todo otimismo, a gente encerra aqui esse CRA Entrevista. Ronaldo, muito obrigada por trazer não só as informações, né, do resultado da pesquisa Agenda 2021, mas também trazer essas palavras, porque muitos empresários, muitos gestores estão nos assistindo e isso dá um gás também, né, faz com que as pessoas continuem acreditando nessa retomada, que essa retomada é possível. Bom, muito obrigado, mais uma vez agradeço o convite. Continuamos otimistas aqui, acho que para todos nós é importante a gente enxergar essa luz no fim do túnel, mas não só enxergar e esperar, mas criar os mecanismos para que esse sucesso aconteça. Então, acho que essa é a mensagem final aí. E, mais uma vez, acho que as mensagens de que a gente tem que permanecer, né, os cuidados necessários de não manter o isolamento ou manter, quando necessário, os cuidados de usar máscara, álcool gel, a questão da proteção em si, acho que é fundamental, porque não é a vacina que vai resolver isso, é o nosso comportamento mesmo, para evitar que o vírus continue a se espalhar. E acho que uma perspectiva positiva para todos nós aí com essa retomada econômica e das atividades como um todo aí, esperamos ainda dentro de 21, mas eventualmente possa ser que se estenda aí por conta desse fator de incerteza do tempo.
Bom, eu quero agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, por estar sempre aqui com a gente. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não esqueça de ativar as notificações, de deixar o seu like nesse vídeo e, claro, de compartilhar os links dos outros conteúdos aqui dispostos no nosso canal. Um grande beijo a todos, tchau, tchau! Não é só falar sobre você, né? Não é aquela publicidade tradicional que está sempre falando da sua marca. É você entender o que as pessoas querem saber, tirar a dúvida delas, para que elas te encontrem. E aí, a partir daí, você começa um relacionamento em toda a jornada dela, desde que ela teve a primeira dúvida, até ela decidir resolver o problema dela com você. Né? Então, é gerar conteúdo de valor.